Olá! Hoje estamos aqui para estudar mais um capítulo da Bíblia, o capítulo 47 de Gênesis. E você está gostando desse guia de estudos da Bíblia? Compartilhe para que mais pessoas possam ter a oportunidade de estudar a Bíblia conosco, de aprender coisas maravilhosas da Palavra de Deus. E hoje gostaria de destacar na leitura o versículo 7, onde José levou Jacó a seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. É interessante a gente ver que, ao estar frente a frente com a maior autoridade do mundo naquela época, o Faraó do Egito, Jacó se colocou numa posição de líder espiritual. Mesmo no Egito, Faraó sendo o líder espiritual da nação egípcia, na mitologia egípcia, sendo praticamente um deus ali para os egípcios, Jacó, ele leva a Faraó a consciência do verdadeiro Deus, e esse verdadeiro Deus o abençoaria. Isso diz que Jacó havia realmente assumido a função de representante de Deus na terra, de um sacerdote do Deus verdadeiro. E aonde ele ia, ele buscava ser bênção e abençoar as pessoas. Isso nos chama a atenção e nos lembra da promessa que Deus fez a Abraão, em que através dele seriam benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Um segundo ponto de destaque na leitura desse capítulo diz que durante esse período de fome, esses 7 anos de fome que sobreveio ali na terra do Egito e no mundo próximo, José, ele não distribuiu o alimento ao povo, ele vendeu o alimento. É muito interessante isso. E com isso, José adquiriu todo o dinheiro, todos os animais, todas as propriedades, inclusive até as pessoas foram vendidas como escravas para o faraó. Ah, mas a gente hoje imagina que escravo, a gente lembra dos períodos de escravidão, dos negros aqui no nosso país. Mas a escravidão naquela época em que o povo do Egito se colocou, era uma escravidão pura e simplesmente de ter um senhor, alguém a prestar contas. Tanto que percebemos em que logo depois José disse no versículo 23: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, semeiem a terra, e das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó, e as outras 4 serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês. Não era uma escravidão exploratória. Simplesmente passou a não ter mais a propriedade privada, os egípcios sendo dono das propriedades, e as propriedades passaram a ser de Faraó, e os egípcios trabalhariam para o Faraó. E o mais interessante ainda é que os egípcios disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida. Que nós possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Parece uma resposta de gratidão. Eles tinham gratidão por Faraó, por José terem os mantido com vida. E a gente pode tirar uma lição para nós. Nós fomos salvos por Cristo Jesus na cruz do Calvário dos nossos pecados. Ele nos dá a vida. Então devemos ser gratos a Deus por isso e servirmos graciosamente a Jesus por toda a nossa vida. Essa tem que ser a razão da nossa vida, servir a Jesus, tê-lo não só como Salvador, mas também como nosso Senhor. E o terceiro e último ponto de destaque desse capítulo
está no versículo 27, em que Israel, seus descendentes, habitaram a terra do Egito, nela adquiriram propriedades, foram fecundos e muitos se multiplicaram. No capítulo anterior, vemos que desceram cerca de 70 pessoas ao Egito, fora as esposas. E, ao saírem do Egito, depois de cerca de 200 e poucos anos, eles eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Como que se multiplicaram grandemente? Isso foi Deus os abençoando. Deus os fez fecundos, os abençoou, os deu propriedades ali na terra e fez com que eles fossem agraciados perante ali os egípcios, perante o povo da região, e puderam se tornar realmente uma grande nação, cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. Gostou? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos continuar estudando a Bíblia juntos.